participação, pela vossa inscrição, por nos trazerem contributos daquilo que tem sido o vosso trabalho de prática, transformá-lo naquilo que é atualmente, aquilo que hoje aqui queremos, que é alguns contributos daquilo que tem sido a vossa prática, a vossa investigação, e que com certeza também é da prática. O nosso painel hoje vai ter aqui um conjunto de... Aquilo é a minha voz. Vamos ter aqui um conjunto de pessoas que estão à distância e outros que estão presentes. Aliás, na sala temos poucas pessoas que estão apenas para assistir, a maioria vai apresentar. Dizer-vos que a nossa proposta era começarmos por todas as pessoas que estão presencialmente. Há alguns problemas técnicos e que, enquanto fazemos as apresentações presenciais, que penso que todos podem assistir e ouvir-nos bem, com certeza que estes outros pequenos ajustes técnicos serão resolvidos. Eu gostava só que me dissessem, se conseguirem, se as pessoas que vão apresentar virtualmente já estão presentes. Isto é, a senhora enfermeira, penso eu, Sabina Pires, estará presente já? Conseguem saber isso? A enfermeira Sabina já está presente e ouve-me ou não? A Sabina é a vossa colega? Na urgência. A enfermeira Sabina está-me a ouvir? Não? E a enfermeira Karina Matos? Que, pelo aquilo que eu percebo, é lá do Alto Minho, bem distante daqui. Também não? Mas será por um problema ainda aí? Ok. Eu estou a ouvir, não sei se me estão a ouvir a mim. Eu estava a dizer, não sei se me ouviram, quem está à distância, que iríamos tentar fazer primeiro as apresentações dos colegas que estão aqui presencialmente e só depois é que passaríamos a virtual, para ir ultimando aqui pequenos ajustes técnicos. E propunha só saber se já estão presentes a ouvir-nos. A enfermeira Sabina está a ouvir-nos já? Sim, estou, professora. Ok. Boa tarde, enfermeira Sabina. Olá, boa tarde. Depois, a enfermeira Karina Matos ouve-nos? Estou aqui presente, estão-me a ouvir? Estamos a ouvir bem. Boa tarde. Olá, boa tarde. Depois, a enfermeira a Carla Tatiana, também nos ouve? Tatiana. A Tatiana eventualmente ainda não. Já nos ouve? Eu também estou a ouvir. Bom dia. Agora consigo Está um ouvir. bocadinho baixo o seu som, não? Aí é aqui? Sim. Ok. Mas já vi que está. Boa tarde, Tatiana. E depois era a enfermeira Joana Lopes. Sim, já estou a ouvir. Ok. Sim, estou aqui. Boa tarde. E ainda a enfermeira Débora, que nos está a ouvir de uma terra distante do Brasil, certo? Certo. Estou ouvindo. Débora, ouve-nos Meu bem? retorno está bom para a senhora? Ouço. Ok. Boa tarde, Débora. Aí com Boa certeza tarde. ainda é bom dia, certo? Aqui, bom dia. Antes de passarmos a apresentar para já as pessoas que vão estar aqui a apresentar-nos sequencialmente as apresentações presenciais, eu gostava de vos pedir a todos e dizer-vos que vamos seguir a ordem das comunicações, primeiro os presenciais todos, depois os virtuais todos, e que
gostávamos muito que no final de reservarmos uns minutos para conjuntamente podermos apresentar algumas questões, algumas considerações que todos vós poderiam fazer o favor de ir anotando, certo? Penso que sim. Penso que sim. Ok, então agora, depois destes aspectos técnicos e de vos cumprimentar, então dava a palavra, em primeiro lugar, à enfermeira Ana Pinto. É isso? Que vamos ter presencialmente, então, primeiro a enfermeira Ana Pinto, que vem da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, certo? E que nos vai apresentar um e-póster e sobre os instrumentos da prática baseada na evidência, validados para a população portuguesa. Depois, de seguida, mas apresentamos a seguir o Sr. Enfermeiro Rui Nunes e apresento a seguir já e vamos sequenciando, está bem? Então vá, um bom trabalho, alguma coisa, vamos sempre interrompendo e fazendo os ajustes que forem necessários e possíveis, está bem? Enquanto não começa, enquanto a enfermeira Ana Pinto não começa, eu cometi uma gafe lamentável, que não me apresentei, peço desculpa, mas isto tem a ver com esta questão do virtual e online e presencial. O meu nome é Maria Isabel Fernandes, eu sou enfermeira, atualmente trabalho na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e tenho aqui uma vida dedicada a estas áreas do doente crítico também. E depois tenho comigo o Sr. Enfermeiro Ricardo Conceição, que e é atualmente elemento no grupo local de ajuda-me da PSIRA, ok, é dizer o nome todo é difícil, mas que tem um longo tempo de vida profissional ligado à urgência, certo? E que conjuntamente vamos tentar fazer aqui a melhor articulação possível. Muito obrigada. A todos os presenciais e os que estão em casa, o meu nome é então Catarina Pinto, sou enfermeira no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Voga, na unidade de Aveiro, faço também viatura médica de emergência e reanimação, sou especialista em médico-cirúrgica e neste momento estou a fazer então um mestrado na opção da pessoa em situação crítica. Portanto, este trabalho foi desenvolvido neste âmbito, no âmbito do tema principal do meu mestrado, que tem a ver com a prática baseada na evidência. O título do trabalho é Instrumentos de prática baseada na evidência validados para a população portuguesa, e falar destes instrumentos implica falar sobre prática baseada na evidência, que é então uma abordagem em saúde que envolve tomadas de decisão baseadas na melhor evidência científica disponível, que aumenta a segurança, a eficácia e a qualidade dos cuidados e promove ainda a redução dos custos. Prática baseada na evidência envolve 3 grandes pilares, portanto, a expertise clínica do profissional, as escolhas da pessoa e a melhor evidência científica, como é óbvio, tendo em conta sempre os recursos, a realidade dos recursos disponíveis. A identificação das dimensões relacionadas com a prática baseada na evidência através de instrumentos de medida afigura-se então como uma estratégia efetiva para o incremento da implementação na prática clínica dos enfermeiros e, portanto, o objetivo deste trabalho foi mapear os instrumentos de prática baseada na evidência validados transculturalmente para a realidade portuguesa. Para dar resposta a este objetivo, nós optamos por fazer uma Scoping Review, de acordo com os critérios de elegibilidade propostos pelo Instituto Joanna Briggs, em que o nosso PCC consistiu em população enfermeiros, conceito instrumentos de prática baseada na evidência, contexto a prática clínica. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Sinal e Medline via EBSCO, Cochrane, Cielo, Lilacs e ainda descartada a literatura cinzenta através do RECAP, RIMAS e OpenGrade também. Foram incluídos estudos em português, espanhol e inglês, sem limitação temporal, acerca de instrumentos de prática baseada na evidência validados então para a população portuguesa. A recolha de dados foi efetuada entre 15 de dezembro de 2021 e 15 de janeiro de 2022.
Em relação aos nossos resultados, portanto, da nossa pesquisa resultaram 31 artigos. Desses 31 artigos, 17 consistiram em instrumentos de validação e construção de instrumentos. Nestes 31 artigos foram abordados 41 instrumentos de prática baseada na evidência, sendo que desses 41 apenas 3 foram validados então para a realidade portuguesa. Esses 3 são estes que eu apresento aqui nesta tabela, por ordem cronológica. Portanto, o primeiro, barreiras à utilização da investigação, designado por Brus, traduzido e validado por Vilelas e Basto em 2011, tendo por base a versão original Barriers to Research Utilization Scale, de Funk et al. De 91, cuja dimensão avaliada é apenas as barreiras à prática baseada na evidência. O segundo questionário é o questionário de atitudes e barreiras face à PBE, traduzido e validado pelo professor Dr. Rui Pereira e os seus colaboradores em 2015, baseado no Barriers to Evidence-Based Practice in Primary Care, de McKenna et al., de 2002. Este questionário aborda as atitudes e as barreiras à prática baseada na evidência. E, por último, o questionário de eficácia clínica e prática baseada na evidência, também traduzido e validado por Pereira et al. Em 2015, tendo como uma versão original o Evidence-Based Practice Questionnaire de Upton & Upton de 2006. Este último aborda as práticas, as atitudes, os conhecimentos, habilidades e as competências. Portanto, em jeito de conclusão, os instrumentos de prática baseada na evidência que integram a prática clínica e a investigação em enfermagem são inúmeros, porém, aqueles que estão adaptados à nossa realidade de Portugal são escassos. Sugerem-se então estudos futuros neste sentido, de forma a fomentar e potenciar a operacionalização da prática baseada na evidência em Portugal. A utilização destes instrumentos de medida potenciam e possibilitam o diagnóstico das lacunas neste âmbito, no âmbito da prática baseada na evidência, e, portanto, identificando as lacunas, podemos então definir estratégias dirigidas, adequadas e, portanto, dessa forma incrementar a incorporação dos resultados científicos na prática dos enfermeiros. Permite ainda determinar o perfil dos enfermeiros que deverão exercer cargos de referência e de liderança que exigem então tomadas de decisão de acordo com a melhor evidência científica disponível. E eu agradeço a vossa atenção e dou por concluída a apresentação do trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Vamos passar sem... Tenho de carregar sempre. Então vamos ouvir o Sr. Enfermeiro Rui Nunes quando estiver pronto. Obrigada, Enfermeiro Rui. Obrigado. Boa tarde. Rui Nunes, eu sou enfermeiro no Serviço de Urgência do Polo A do CHUC. Já com experiência também no Polo B durante 16 anos. Na execução de uma minha dissertação de mestrado para enfermeiro especialista de mestre em enfermagem médico-cirúrgica, desenvolvi estudos sobre o doente no serviço de urgência, circuitos e as competências dos enfermeiros no desenho e na optimização dos circuitos. Desse estudo sobressaíram alguns aspectos para além do central, e um deles foi, de facto, a fragilidade que o doente representa. Efetivamente, o serviço de urgência tem uma série de constrangimentos que bem sabemos, e o doente está no foco. A atualidade deu-nos conhecimento das nossas limitações. De facto, a necessidade de nos redimensionarmos e reorganizarmos para fazer resposta à pandemia Covid obrigou-nos a fazer novos desenhos, novos circuitos e novas competências no serviço de urgência particular. E sem assim deixar de dar conta da assistência, da atividade essencial normal. Por outro lado, mantém-se também os velhos, mas atuais problemas do serviço de urgência, resultantes normalmente de um uso inadequado e que resulta frequentemente em sobrelotação. Sobrelotação essa que resulta em constrangimentos vários de funcionamento e que afetam todas as pessoas envolvidas. Como sabemos, a urgência está bem definida em termos de legislação e de bibliografia, o seu contexto de atuação está bem descrito, o tipologia de também, e, em particular, a diferenciação entre o doente emergente e urgente, relativamente aos cuidados primários que dão resposta a outro tipo de doença aguda
neste caso na urgente. Ainda que os anglo-saxónicos separem ainda mais a situação e falem não em serviços de urgência, mas em emergency departments, portanto, escalonando mais acima. Porém, o utente, indiferente a esta questão semântica, faz uso do serviço de urgência e procura para resolver os seus problemas. E, frequentemente, consideramos que doentes que não deviam estar no serviço de urgência por a sua patologia não justificar, mas acaba por resultar em sobrelotação, que, como sabemos, tem a ver com muitas camas ocupadas, doentes em corredores, tempos de espera muito estendidos, alta tensão entre os profissionais, cuidados com inferior qualidade e insatisfação do doente. E este aspecto em particular da insatisfação do doente está francamente relacionada com a atualidade e, sendo um problema que poderia já ter ultrapassado, mantém-se atual. Efetivamente, a nível internacional, a principal reclamação do serviço de urgência é o tempo de espera. Porém, estudos em Portugal demonstram que o utente também está pouco satisfeito com o acolhimento por parte do enfermeiro, nomeadamente na triagem. Ora, se tantas vezes ouvimos a expressão o doente no centro do sistema e se tantas entidades o reclamam, porquê que tão poucas vezes ele está presente? Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, refere numa comunicação já deste ano que o doente é a parte mais frágil do sistema que era suposto estar desenhado para o servir e que justifica a sua existência. De facto, como é que um sistema tão complexo como o hospital, altamente diferenciados, tecnicamente, cientificamente, jurídico e eticamente, continuamos a falhar no essencial, nas necessidades mais fundamentais. Veja-se que por ser o mais fraco, raramente é ouvido. A título de exemplo, podemos observar o panorama deste Congresso, em que não há tempo para nenhuma comunicação das associações dos doentes. Segundo o Observatório Português de Sistemas de Saúde, há cerca de 100 organizações representantes de doentes em Portugal. E não lhes damos voz. Estudos recentes demonstram que a satisfação relativamente à triagem é baixa. E sabemos que a triagem é a primeira entrada e o contacto com o profissional de saúde na urgência e que pode marcar efetivamente o contexto e toda a visão que o doente faz de toda a sua experiência hospitalar e do serviço que lhe é prestado. Há evidência que prevalece ainda uma vertente de cuidados muito ligada na doença e que o enfermeiro faz sobretudo a gestão dos sintomas sem dar atenção à pessoa como um todo. O modelo de saúde mais vigente, ainda ligado ao médico, tem de facto uma abordagem puramente assistencial, muitas vezes justificado com a padronização necessária e que se justifica no serviço de urgência, que facilita os processos. Estudos demonstram que em ambientes de prestação de qualidade, com imensas tarefas e solicitações, nem sempre os profissionais conseguem dar a resposta adequada. O serviço de urgência, pelos seus contextos, é um desses casos. Um estudo realizado na região centro de 31 hospitais demonstrou que a qualidade dos ambientes da prática, considerados como as circunstâncias que favorecem ou que constrangem os resultados da prática de cuidados, é desfavorável e influencia a prática dos cuidados. O serviço de urgência, pelos contextos que acabamos de verificar, é um desses casos. Existe evidência que, de facto, nem sempre nós nos dedicamos a cuidar, nós, enfermeiros, e sendo cuidar o nosso foco, esta questão que se fala em termos internacionais do cuidado, do doente no centro de cuidado, para nós é natural, é até basilar e genético. Mas não é uma questão simplesmente portuguesa e nem tão pouco está desatualizada. Um dos manuais mais famosos internacionais de prática de enfermagem na emergência, o The Oxford Handbook of Emergency Nursing, invoca como princípios fundamentais aqueles que são básicos, diríamos nós. Não se esqueça dos fundamentos, comunicação e observação, apresente-se sempre, os monitores são uma ajuda, cuide do paciente, não do monitor, e aceite o que faz, embora nem sempre pareça, é um privilégio estar num momento difícil da vida das pessoas. Como sabemos, a responsabilidade dos enfermeiros vai muito para além da excelência técnica, que procuramos e que a presença neste Congresso é também prova disso. E a investigação invocada também faz demonstração de que procuramos esta excelência técnica, mas não chega. Precisamos de dar mais ênfase ao cuidar. Precisamos de voltar às bases que a enfermagem tem e fazer disso a nossa presença. É penoso, porém crucial, que
que nós assumamos o nosso papel. Enquanto enfermeiros, tenhamos a noção de que cada momento em que prestamos cuidados, cada pequena atitude pode marcar para sempre a vida das pessoas. Em particular, no momento de permanência no serviço de urgência, em que as pessoas se encontram num dos seus momentos mais críticos. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Mais que um momento de atenção, é uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento efetivo com o outro. Assim dizia Bolt, citado por Queiroz. Cabe aqui a noção, naturalmente, que os procedimentos aparentemente técnicos não negam a essência da enfermagem. Sendo uma atitude, poderemos ter comportamentos altamente diferenciados e ainda assim ser eticamente corretos e cuidar da pessoa de acordo com as bases da enfermagem. Nesta questão, e no serviço de urgência em particular, o comportamento organizacional, a melhoria dos processos, pode nos dar tempo e espaço para nos dedicarmos mais ao doente, não descurando os aspectos técnicos. O serviço de urgência, a prestação de cuidados, pode ser encarada como um processo e ser o cuidar envolvido nesse mesmo processo. Sabemos que o serviço de urgência, o contato com o doente é feito em diferentes níveis. Na triagem, por exemplo, ao contato imediato de 1 por 1, ainda limitado no tempo pelas exigências do processo de triagem. Já num segundo momento, o doente está ao cuidado de um enfermeiro que tem múltiplos outros doentes para cuidar e que procura dispersar a sua atenção com os vários doentes e tentando dar resposta a cada um e a todos. Fazendo uma abordagem nesta cadeia de valor, o processo de encaminhamento do doente, portanto, há de começar pela triagem naturalmente, seguida a uma área clínica, tempo de espera, observação médica, tempo de espera, procura do doente, prescrição, tempo de espera, cuidados de enfermagem e por aí afora até o momento em que lhe é dada a alta. Poderemos enquadrar aqui de forma mais coerente, organizar o espaço para criar um tempo e um espaço significativo para, num mesmo momento, o médico e o enfermeiro darem mais atenção. E estes tempos desaproveitados de espera poderem ser transformados em tempos de atenção à pessoa doente no serviço de urgência. Efetivamente, se mudarmos um bocadinho o modelo de cuidados, podemos aproveitar tempo que está desperdiçado em espera para desenvolvê-lo em favor do doente. De facto, muita investigação tem encontrado, e os próprios documentos basilares da profissão, como o REP ou o Estatuto, enfoca isto, que a enfermagem tem de facto o potencial de efetuar mudanças de grande porte. O conhecimento científico que temos, o conhecimento prático que temos, dá-nos de facto competência para redesenhar ambientes, para darmos melhor resposta. Chamo-me só a atenção que Nunes, de 2017, não é referência a mim como autor, mas sim à academia Luciano Nunes, no seu manual de epistemologia para a enfermagem. Quem me dera ter esta noção da enfermagem que ainda não tenho. Obrigado. Entretanto, de facto, a nível macro, é considerado, pelos institutos internacionais, de que a abordagem no serviço de urgência pode ter um foco mais na procura, ou seja, naquilo que os doentes querem nós, e não tanto naquilo que nós simplesmente lhes queremos oferecer. E, nesse sentido, novos modelos de cuidados devem ser abordados, afastando-nos do paradigma de que as instituições hospitalares estão focadas em si próprias e nos interesses dos seus profissionais. Nesse sentido, novos modelos invocam para a integração de cuidados centrados nas pessoas, em que os cuidados primários, hospitalares diferenciados e continuados sejam vistos de forma integrada e que possam dar melhor resposta, em particular aos interesses, às aspirações dos doentes. Cuidar, naturalmente, que é o foco da enfermagem, é o ideal moral da enfermagem. Autores referem que, quando se atinge os limites da intervenção de outros prestadores, a enfermagem tem algo mais para dar, pela sua proximidade com o doente. E neste foco devemos ter a nossa atenção. Cuidar no serviço de urgência tem sido identificado por vários estudos, nomeadamente por Veríssimo em 2018, que mais do que saber usar conhecimentos técnicos, há uma atitude de confiança, um clima de confiança, uma atitude de cuidar, portanto, compreender a pessoa, dar espaço e demonstrar disponibilidade. Embora cuidar seja o centro da profissão, uma análise contextual e social atual demonstra que precisamos dar mais atenção e que façamos o esforço de invocar o cuidar para o serviço de urgência. Façamos o esforço de ter isto como nosso ponto. Para um futuro próximo, e usando como tema, ou como o tema
deste congresso, desafio emergente, porventura será de facto a integração de cuidados, centrados nas pessoas, em que possamos conjugar as expectativas dos profissionais e o conhecimento que temos dos serviços com as expectativas dos doentes, dando-lhe resposta, fazendo aqui um equilíbrio com vista ao futuro e a melhores cuidados de saúde e a uma maior satisfação do doente no serviço de urgência. Algumas referências bibliográficas que usei para o trabalho. Obrigado pela vossa atenção e obrigado à organização por me permitir este tempo de antena. E obrigado a todos. Boa tarde, o meu nome é Margarida Frota, sou enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação no Serviço de Neurologia B. A apresentação deste trabalho com o título Cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica com acidente vascular cerebral trata-se de uma revisão sistemática da literatura feita por mim, pela enfermeira Ana Cristina, pela enfermeira Isabel Costa e pela enfermeira Inês França. Este tema de urgência e emergência debatemos diariamente e o doente com AVC, mesmo na enfermaria, temos situações de emergência e urgência que temos que dar resposta. Sabemos que o acidente vascular cerebral é o resultado da doença cerebrovascular, que lesiona o cérebro, devido a uma interrupção do fluxo sanguíneo do sistema nervoso central, e a enfermagem sabemos que atua em todas as etapas decorrentes nesta situação, desde a prevenção dos fatores de risco até a fase de reabilitação. E como tal, pusemos como objetivos desta revisão sistemática identificar e avaliar os contributos das intervenções de enfermagem à pessoa em situação crítica com AVC. Foi formulada então uma questão de investigação, segundo a metodologia PICO e segundo a Joana Brichts, e respondendo à seguinte questão de investigação: quais os contributos dos cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica com AVC? Como critérios de inclusão para a nossa revisão sistemática, então, artigos cuja população sejam pessoas em situação crítica com AVC, artigos que abordassem os contributos dos cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica com AVC, artigos cujos esses resultados recaíam sobre os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica e focalizámos-nos essencialmente em estudos quantitativos, qualitativos e revisões sistemáticas da literatura. O limite temporal estabelecido por nós, 1 de janeiro de 2017 a 31 de maio de 2022. Como critério de exclusão, artigos então cuja população não incluíssem pessoas em situação crítica com acidente vascular cerebral, artigos que abordassem outros contributos dos cuidados de enfermagem, artigos com outro tipo de resultados e revisões narrativas da literatura. Foram selecionadas então para as palavras-chave, realizada uma pesquisa inicial através do motor de busca, com acesso a determinados dados eletrónicos, Medline, Sinal, Crocane e Medclatina. Em seguida, procedemos aos vários descritores da ciência da saúde. Os resultados da pesquisa nas diferentes bases de dados foram então exportados para o gestor de referência. Dos trabalhos e dos artigos revistos foram avaliados através da qualidade metodológica dos estudos experimentais e quase experimentais e foram avaliados segundo os instrumentos Critical Appraisal. Procedemos então à extração dos dados com recurso ao instrumento e extraímos então 3 estudos, ou 3 artigos. O primeiro artigo, uma abordagem quantitativa experimental com um grupo de controle. O segundo artigo, uma abordagem quantitativa retrospectiva com grupo de controle, e o terceiro artigo que apresenta critérios, um terceiro artigo também na mesma tipo de abordagem retrospectiva com grupo de controle. Todos estes artigos foram avaliados e apresentaram critérios de avaliação superiores a 80%, sendo considerados com qualidade metodológica, constituindo então assim a nossa amostra para esta revisão sistemática da literatura. Apresento-vos os 3 estudos que vemos aqui no nosso póster, nenhum deles, infelizmente, feito em Portugal. Da análise dos 3 artigos, podemos constatar que, perante as inúmeras manifestações que ocorrem nas pessoas em situação crítica, apercebe-se a importância do desenvolvimento de um plano de cuidados que contemple as suas necessidades. Os principais cuidados visualizados nos 3 artigos referem-se essencialmente ao processo de mobilização precoce do doente em situação crítica com acidente vascular cerebral e estratégias também que influenciam na qualidade de vida. Cuidados essencialmente ligados ao uso de trombólise intravenosa, monitorização dos sinais vitais e avaliação das vias aéreas. Concluímos, através destes estudos e desta revisão sistemática, que os contributos dos cuidados de enfermagem
encontrados, então, foram pautados principalmente por estes 3 últimos indicadores que referi, portanto, o processo de mobilização, os cuidados relacionados com o uso de trombólise intravenosa, a monitorização dos sinais vitais, a glicemia, a frequência cardíaca e a avaliação, então, das vias aéreas. Observou-se que o enfermeiro tem, então, um papel fundamental na assistência do doente com AVC, uma vez que atua nos 3 âmbitos: prevenção, assistência do mesmo e reabilitação. Dou por fim à apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Peço desculpa por este compasso destes problemas técnicos, mas o online tem estes problemas. Então, eu vou apresentar o trabalho que desenvolvi conjuntamente com uma colega, a Maria Inês. Somos ambas enfermeiras do Serviço de Urgência do Polo HG e o título do trabalho é o uso da via subcutânea na abordagem ao doente paliativo no Serviço de Urgência. E surgiu-nos esta necessidade de começarmos a desenvolver este trabalho, uma vez que os cuidados paliativos são um tipo especial de cuidados intensivos que requer uma sensibilidade de urgência, atenção aos detalhes, foco nas necessidades do doente e seus familiares e que devem ser biologicamente adequados, com pouca tecnologia e muita proximidade. Nós, pela nossa prática, vimos que subsiste a necessidade de mudança, há uma busca de alternativa na padronização das condutas pela equipa de enfermagem do Serviço de Urgência, no que respeita aos procedimentos invasivos, que muitas das vezes são desadequados para o doente paliativo, e tivemos por base os pressupostos do modelo teórico de Cotter. Relativamente aos objetivos do nosso trabalho, são identificar os conhecimentos dos enfermeiros do Serviço de Urgência sobre o uso da via subcutânea, conhecer a necessidade da equipa de enfermagem para a formação sobre o uso da via subcutânea na abordagem ao doente paliativo e, posteriormente, elaborar um procedimento para colocação e manutenção do catéter subcutâneo ao doente com abordagem paliativa. Relativamente à metodologia, há um estudo quantitativo e descritivo, foi feito aos enfermeiros do Serviço de Urgência. Nós elaboramos um questionário com recurso ao aplicativo Google Forms. Depois de efetuada uma análise das respostas, com base nos resultados que obtivermos, irá ser feita uma formação à equipa de enfermagem do Serviço de Urgência sobre o uso da via subcutânea no doente paliativo que recorre ao Serviço de Urgência e, posteriormente, será redigido um procedimento acerca das recomendações para o uso da via subcutânea em abordagem paliativa no Serviço de Urgência. Relativamente aos dados obtidos através da aplicação do questionário, que foi aplicado aos enfermeiros que se encontravam na escala de março de 2022, no período de 30 de março a 15 de abril de 2022, para o qual obtivemos um total de 42 respostas. Das respostas obtidas, 78,6% dos enfermeiros conhecem a técnica de administração de fármacos por via subcutânea, 57,1% já administraram a terapêutica por esta via, 97,6% consideram que existem doentes que beneficiam com o uso da via subcutânea e todos os enfermeiros consideram importante a implementação da técnica da via subcutânea no serviço de urgência. Perante isto, e uma vez que o serviço de urgência, em virtude da sua natureza e missão, não recusa a inscrição de doentes, sendo a porta de entrada para o acesso de cuidados de saúde diferenciado e a doentes em situação paliativa, e atendendo à especificidade do serviço de urgência e dos dados que recolhemos junto da equipa da enfermagem, verifica-se que há uma necessidade de sistematização do procedimento na abordagem a estes doentes, por forma a garantir a prestação de cuidados, melhores cuidados de saúde possíveis a este tipo de doentes. E obrigado. Muito obrigado, então, enfermeira Sabina. Ia-lhe pedir que se mantivesse online connosco, que é para depois, na parte final, termos o espaço para discussão e poder participar, se assim entender, e se houver essa oportunidade. Está bem? Muito obrigado. Vamos dar, então, seguimento aqui no nosso espaço de apresentação, passando agora para a enfermeira Karina Matos. Ia tentar perceber se ela está ou não a ouvir-nos. E se está ou não disponível. Está a ouvir-nos, enfermeira Karina? Boa tarde, então. A enfermeira Karina vai-nos trazer o póster Via Verde Trauma, retrospectiva da implementação do protocolo no Hospital Médico-Cirúrgico. A enfermeira Karina vem do Hospital do Alto Minho, Serviço de Urgência. Quando estiver pronta, enfermeira Karina, pode partilhar então o póster connosco e dar início à sua apresentação. Vamos lá. Estão a ver? Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir, enfermeira Karina, pode avançar. E estão a ver o póster também?
E Posso pode dar avançar? início à sua apresentação. Ok. Portanto, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Como já foi apresentada, pronto, de facto sou Karina Matos, sou enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica a exercer funções no serviço de urgência e na VMER da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, mais conhecido por ULSAM. Estamos aqui hoje então para apresentar o seguinte póster. A escolha desta temática deve-se ao facto de tanto eu como a Francisca, que é a coautora, pertencemos ao grupo de trabalho do trauma da ULSAM e achámos pertinente chegarmos ao fim de 5 anos de operacionalidade, fazermos uma retrospectiva do nosso protocolo em atuação. Sabemos que pelas suas repercussões sociais e económicas, o trauma constitui-se como um desafio problemático para muitas sociedades e Portugal não escapa à regra, sendo que o trauma representa a principal causa de morte nos indivíduos com idade inferior a 45 anos e é responsável por um elevado grau de incapacidade. Atendendo às orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde e a Administração Regional de Saúde do Norte, a ULSAM colocou em funcionamento em 2015 a Via Verde do Trauma. O conceito de Via Verde define-se como uma resposta estratégica para melhorar a abordagem, encaminhamento e tratamento dos doentes críticos na fase pré, intra e interhospitalar. No caso do trauma, tem como objetivo a rápida identificação, avaliação e orientação das vítimas, permitindo um diagnóstico e tratamento mais adequado, de forma a prevenir a lesão, a doença, a incapacidade, bem como reduzir a mortalidade. Portanto, o objetivo deste trabalho pretende aferir o desenvolvimento da Via Verde Trauma na ULSAM, através de uma análise descritiva da implementação do protocolo, com o propósito de evidenciar a melhoria da assistência na nossa organização e consequente monitorização do sistema para a implementação de medidas corretivas. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, foram incluídos todos os pacientes admitidos no serviço de urgência da ULSAM, aos quais foi ativada a Via Verde, no período compreendido entre janeiro de 2016 a dezembro de 2020. A colheita de dados foi realizada com recurso aos episódios de urgência e acesso aos processos clínicos. Apresentamos os seguintes resultados de um universo de dados que foram recolhidos com este trabalho imensos. Foram admitidos no serviço de urgência da ULSAM, então, em 5 anos, 408 vias verdes do trauma. A idade média foi de 53,6 anos, maioritariamente do sexo masculino. A causa mais frequente foram acidentes de aviação, cerca de 37%, seguida de quedas em altura, e acidentes com veículos agrícolas também aqui têm uma representação significativa, que ainda temos uma área bastante extensa de atividade rural. A média de internamento foi de 29 dias, sendo que metade desta fatia de bolo vai para doentes que estiverem internados até 15 dias, e 22% até 30 dias e mais de um mês 25% dos pacientes. A mortalidade total registrada foi de 8%, sendo que 75% destas mortes ocorreram nas primeiras 48 horas a seguir ao episódio do trauma. No follow-up após 6 meses, apuramos que 27 tinham tido já alta médica, portanto voltaram para a sua condição antes prévia do acidente, e 45, ou cerca de metade, ainda mantinham-se em seguimento, quer através de consulta externa, quer ainda em processo de medicina física e reabilitação, ou inclusivas internados. No índice de resultado utilizado, que foi o Glasgow Outcome Scale aos 6 meses, 46% apresentavam recobro total, 16% autonomia funcional, mas com algumas limitações, até mais do foro motor e ou déficit neurológica, e 9% totalmente dependente de terceiras para atividades. Para concluir, este estudo, então, relata a nossa experiência na triagem, avaliação e tratamento das vítimas de trauma, desde a sua admissão, ou seja, na fase aguda até a alta médica. Concluímos que representa um passo importante no esforço da nossa organização para a consciencialização desta problemática, constatado desde o planeamento à rentabilização dos meios e, nomeadamente, investimento no processo formativo, para que se possa conferir competência para o desempenho de boas práticas, e para o efeito aqui destacamos o papel dos enfermeiros especialistas na pessoa em situação crítica como promotores na melhoria dos cuidados às vítimas de trauma, contribuindo em qualidade
na crescente resposta hospitalar. Dou como concluída a minha apresentação e agradeço a vossa atenção. Obrigada. Obrigada, enfermeira Karina. Parece que estamos a conseguir cumprir tempos e está efetivamente a correr bem esta sequência, sem grandes contratempos técnicos também, ainda bem. E agora, eu penso que estará connosco a enfermeira Carla Tatiana Almeida, certo? Estará? Sim, estou aqui. Ainda não? Sim, Já está connosco Carla Tatiana Almeida, é isso? sim. Então vamos, quando puder, ir-se preparando, vamos ouvir então a enfermeira Carla Tatiana Almeida, que em coautoria com Rui Gonçalves nos apresenta uma comunicação oral e que agora é virtual, era para ser presencial, mas por questões atuais, muito atuais, a enfermeira Carla não pode estar connosco. E então é uma comunicação sobre o perfil epidemiológico das pessoas admitidas no serviço de urgência por intoxicação aguda. Quando tiver essa possibilidade, a enfermeira Carla. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Muito bem. Ok, estou um bocado rouca, mas pronto. Olá, boa tarde. Meu nome é Tatiana Almeida, sou enfermeira no serviço de urgência do Polo A do CHUC. Especialista em enfermagem médico-cirúrgica e mestre em enfermagem médico-cirúrgica. Este trabalho resulta da minha dissertação de mestrado, em que foi feito um estudo sobre o perfil epidemiológico da pessoa admitida no serviço de urgência por intoxicação aguda. Por mim, com a orientação do professor Dr. Rui Gonçalves e nunca sei isto. A problemática das intoxicações humanas tem vindo a crescer exponencialmente, convertendo-se atualmente num problema Enfermeira de saúde Tatiana, pública. posso só pedir um bocadinho? Seria possível pôr um bocadinho mais de som aqui na sala? Estamos a ouvir relativamente baixo. Obrigada. Pode continuar, enfermeira Tatiana. Posso? Ok, obrigada. A problemática das intoxicações humanas tem vindo a crescer exponencialmente, convertendo-se num problema de saúde pública de grande importância, devido a políticas que não balizam com eficácia e segurança o acesso a um número de substâncias químicas cada vez mais abundantes e mais perniciosas, ou seja, com elevado grau de toxicidade. As intoxicações voluntárias são as mais frequentes, com cerca de 93% de casos, dentre das quais as tentativas autolíticas mais frequentes em mulheres entre os 16 e os 20 anos, ou as ingestões alcoólicas e sobredosagem com intenção terapêutica. Os envenenamentos acidentais, por norma, são os mais graves. Dada a enorme complexidade das substâncias tóxicas e dos efeitos das mesmas no ser humano, tornou-se importante conhecer qual a sua prevalência, de modo a poder responder de forma mais adequada às necessidades das pessoas vítimas de intoxicação acolhidas no serviço de urgência. Devemos ter sempre presente que o doente intoxicado é um doente crítico que poderá necessitar de cuidados de reanimação e estabilização cardiorrespiratória. Deve ser feita uma abordagem sistematizada, uma monitorização hemodinâmica e uma vigilância rigorosas, tendo também o controle das alterações e o agravamento da função respiratória. Os cuidados da enfermagem prestados a este tipo de doente devem ser atempados, seguros e de qualidade, não descurando a relação de ajuda com a pessoa intoxicada e a promoção da comunicação com a família. Para a realização deste trabalho foi estabelecida uma questão de investigação, que era qual o perfil epidemiológico da pessoa admitida no serviço de urgência de um hospital central por intoxicação aguda. Foram definidos como objetivo principal caracterizar o perfil epidemiológico da pessoa admitida no serviço de urgência por intoxicação aguda e, com base nos resultados deste estudo e na literatura, projetar medidas de prevenção em parceria com os cuidados de saúde primários.
Como objetivos específicos, identificar as características sociodemográficas das pessoas admitidas no serviço de urgência do Hospital Central por intoxicação aguda, identificar as características de sazonalidade relativas à prevalência de pessoas que recorrem ao serviço de urgência com intoxicação aguda ao longo do ano, identificar a tipologia dos tóxicos envolvidos nas intoxicações e a via de contacto mais frequente, identificar o tempo que decorre entre a admissão da pessoa no serviço de urgência e o início do tratamento e identificar qual o destino após a alta clínica do serviço de urgência. Foi realizado um estudo primário de retrospectivo de base documental, tendo como fonte de informação, tendo os doentes admitidos no ano de 2019, triados com recurso à triagem de Manchester, pelo fluxograma sobredosagem e ou envenenamento, com a prioridade discriminador compromisso da via aérea ou respiração ineficaz, prioridade vermelha, discriminador alta mortalidade, prioridade laranja, e discriminador mortalidade moderada, prioridade amarela. O corpo de análise deste estudo são todos os casos informatizados de pessoas admitidas no serviço de urgência de adultos do Hospital Central, no período de 1 a 31 de janeiro de 2019, triados pelo fluxograma do sistema de triagem de Manchester, sobredosagem e ou envenenamento, com os discriminadores compromisso da via aérea, alta mortalidade ou mortalidade moderada. Como instrumento de colheita de dados, foi utilizada a plataforma Alert para a recolha da informação e foi construída uma base de dados em Excel, onde tem por base as variáveis e com o objetivo de dar resposta aos objetivos definidos. Foram estabelecidas como variáveis a idade, o sexo, a situação profissional, a área de residência, o turno de admissão, a hora de admissão, o fluxograma, a área de encaminhamento, a etiologia e a via de intoxicação, o tempo entre a admissão e o início do tratamento, o tempo de permanência no serviço de urgência, o destino após a alta, a recorrência, a existência de patologia prévia, o tipo tóxico, a sintomatologia que o doente apresenta, a existência de apoio pré-hospitalar e os tempos entre a intoxicação e a admissão no serviço de urgência. Foi feito um tratamento documental com recurso ao Excel e uma análise descritiva que permitiu uma caracterização em frequências absolutas e relativas. Quanto aos dados, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obtivemos 253 casos admitidos, triados pelo fluxograma de sobredosagem ou envenenamento, e podemos concluir que os resultados que obtivemos são, na sua maioria, concordantes com os resultados de estudos previamente realizados e evidenciam, na sua maioria, a redução do número de intoxicações com recurso ao uso de pesticidas. 68% dos casos são mulheres, com uma idade média de 46,40 anos, 43,9% destes encontram-se profissionalmente ativos, 71,5% apresentavam uma patologia psiquiátrica prévia, das quais a patologia depressiva tem uma maior expressão, com 45,1%. 81,8% das intoxicações foram de etiologia involuntária, com recurso à via digestiva em 90,5% dos casos, toma de fármacos em 74,7% dos casos, com prevalência das benzodiazepinas, com 38,3% dos casos. Em 26,9% dos casos é um ato recorrente, dos quais 18,6% apresentam um episódio anterior com tempo de intervalo médio de 13,33 meses. Fazendo uma discussão dos resultados, concluímos que do sexo feminino são 68,0%, o que vai contra os dados obtidos no estudo anteriormente realizado no mesmo hospital, que era de 55,98%. A idade média são de 46,40 anos, que também vai contra o estudo anteriormente realizado em 2016, que dava-nos uma idade média de 50,79 anos. A população encontra-se sobretudo empregada, com 43,9% dos casos, o que vai de encontro a um estudo realizado no Hospital de Braga no ano de 2017, em que 50% dos casos analisados estavam profissionalmente ativos, e inativos temos 21,3%,
No mesmo estudo realizado no Hospital de Braga, 33% dos casos estavam inativos. Quanto à patologia, a sintomatologia que levou a que recorressem ao serviço de urgência, 37,5% dos casos recorre ao serviço de urgência apenas e só porque contactou com o tóxico e 38,8% recorre por prostração ou sonolência. A maior parte deles vai 5 horas após a intoxicação. 37,7% dos casos teve apoio pré-hospitalar e 72,3% dos casos foram trazidos ao hospital por bombeiros ou família, que vai de encontro a um estudo realizado no Hospital do Médio Ave em 2018, em que 92,8% dos casos recorreu ao serviço de urgência transportados por bombeiros ou família também. 81,8% dos casos foram de intoxicação de etiologia voluntária. Vai de encontro ao estudo realizado neste mesmo hospital no ano 2016, em que 88,9% também foi voluntário. Vai de encontro ao estudo do Hospital de Braga em 2017, 58% dos casos foram de etiologia voluntária. E num estudo realizado no Instituto de Medicina Legal de Coimbra em 2010, que em 18 casos, 12 tiveram intenção voluntária também. Com recurso a medicamentos em 74,7% dos casos, o que nos leva a concluir que isto se deva a uma maior disponibilidade de venda de medicamentos de venda livre e ao elevado consumo de substâncias psicotrópicas que já tinha sido enunciado pelo Infarmed no ano 2018. Os dados fornecidos pelo CIAB relativos ao ano 2019, temos 7.385 casos de recurso a medicamentos. O estudo do Hospital de Braga também indica que 58% dos casos foram por uso de medicamentos. Quanto ao estudo realizado anteriormente neste mesmo hospital, havia uma prevalência dos pesticidas comparativamente aos fármacos, o que nos leva a perceber que as políticas de banalização dos pesticidas fizeram com que houvesse a redução da intoxicação com recurso a pesticidas. Em 26,9% houve recurso a um ou mais fármacos, que vai de encontro ao estudo do Instituto de Medicina Legal, em que 56% dos casos recorriam a mais do que um fármaco, e o estudo do Médio Ave do ano 2018, 25,6% dos casos eram com recurso a mais do que um fármaco. As benzodiazepinas prevalecem com 38,3%. O estudo feito anteriormente neste mesmo hospital também dava um valor de 50,42% do uso de benzodiazepinas e os dados do CIAB dão-nos 3.333 casos a nível nacional e 721 casos a nível da região centro. Os analgésicos têm também um valor considerável, 19% dos casos, e tinham no ano 2016, no estudo realizado neste mesmo hospital, um consumo de 10,71% dos casos por intoxicação por analgésicos. O discriminador que foi utilizado com maior incidência foi a alta mortalidade. A permanência média do tempo no serviço de urgência foi de 10,76 horas. No Hospital da Madeira, no ano 2020, foi feito um estudo também a que houve uma permanência de 9 horas e 34 minutos. No Centro Hospitalar do Médio Ave, no ano 2018, o tempo de permanência era de 9 horas e 10 minutos. Há 26,9% dos casos recorrentes, com um tempo de intervalo médio de 3,33 meses. O estudo realizado em 2016 por Devesa também nos dá 17,09% de recorrência. E no Hospital de Braga, no ano 2017, 38% de casos recorrentes. 71,5% dos nossos casos analisados apresentavam uma patologia psiquiátrica prévia, o que corrobora os dados obtidos no ano 2016 por estudo efetuado neste hospital, que dava 72,65%, no Hospital de Braga, no ano 2017, 51,3%, e no Instituto de Medicina Legal, 44,4%. Dentro desta patologia, tal como já tinha referido, a patologia depressiva é que tem maior incidência, com 45,1% dos casos.
O número de óbitos foi muito reduzido, o que nos permite concluir que a morbilidade é muito mais significativa que a morbilidade. Quanto ao destino da alta, temos 77,9% dos casos têm como destino o domicílio, 51,8% acompanhamento em consulta externa ou em cuidados de saúde primários, apenas 19,8% ficam internados. Destes, no nosso caso, ficaram 54,9% internados na unidade de internamento de curta duração do nosso serviço de urgência, 28,0% ficaram internados numa unidade de psiquiatria e 26% internados na unidade de cuidados intensivos. Quanto à distribuição sazonal, os meses que tiveram maior incidência foram março, abril e maio, com um predomínio do período da tarde em 53,4% dos casos, e o sábado tem uma prevalência de 17%, uma incidência de 17% do número de casos também. Com o período da noite, 17% também. Ou seja, os dias mais frequentes são as quartas e os sábados no período da noite. Estabelecemos uma relação entre as variáveis, no final, ou seja, se havia relação entre a existência de patologia prévia e a intencionalidade da letalidade. Concluímos que a patologia prévia está relacionada com a recorrência, com a intencionalidade, mas não há evidência científica de que a patologia prévia esteja relacionada com a letalidade. Quanto às variáveis sociodemográficas, terem relação ou não com a intencionalidade do comportamento de intoxicação, não há evidência relativamente à influência do sexo das vítimas, e da idade das vítimas também não há diferenças significativas. Assim como a situação profissional também não tem influência significativa na existência ou não de intoxicação. Em termos de conclusão, os resultados são concordantes com estudos prévios já realizados. Há uma elevada diversidade de tóxicos, pelo que é pertinente caracterizar o perfil epidemiológico da pessoa, e com base nestes resultados devem ser projetadas medidas de prevenção, criar protocolos de atuação e planos de prevenção do suicídio, com vista a um melhor acompanhamento da pessoa intoxicada, uma sinalização de pessoas com antecedentes de intoxicação, a prevenção de novos casos, ou seja, uma melhoria na qualidade dos cuidados. Quanto às limitações ao estudo, foram sobretudo a informação incompleta ou omissa, dados não fidedignos, uma vez que os dados são fornecidos, a maior parte deles pelo doente, e a impossibilidade de aceder aos registros porque houve uma alteração da plataforma informática que nos limitou a ter um maior número de casos. Quanto a sugestões, sugere-se a realização de mais estudos deste género, com eventual colaboração com o CODU ou com o CIAP, a criação de protocolos de prevenção de intoxicação na comunidade em parceria com os cuidados de saúde primários e a consulta externa de psiquiatria, a formação às equipas de enfermagem e a criação de uma norma de atuação de abordagem à pessoa em situação crítica vítima de intoxicação. Temos de uma lista de referências bibliográficas e obrigada. Enfermeira Tatiana. Termino a minha apresentação. Obrigada, enfermeira Tatiana. Se puderes manter-se connosco, agradecemos. Sim, se não conseguir, sim. Muito obrigada pela sua, compreendemos, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E vamos ouvir a última comunicação virtual pela senhora enfermeira Margarida Frota. Está-nos a ouvir? Não, desculpem lá o disparate. A enfermeira Joana Lopes, desculpe-me. Enfermeira Joana, peço desculpa, está-me a ouvir? Sim, sim. Ótimo. Então, eu peço desculpa, fui ao lado, peço desculpa. Então, a senhora enfermeira Joana, do Hospital Distrital da Figueira da Foz, vai-nos apresentar uma comunicação Síndrome de Burnout nos enfermeiros do Serviço de Urgência e Emergência. Foi é uma comunicação que ela nos apresenta em coautoria com Ana Patrício, Dulce Lopes e Mariana Duarte. Penso que não terei errado nada. Não, está tudo certo. O tempo é seu. Até já. Ok, muito obrigada.
Então, o meu nome então é Joana Lopes, eu trabalho no serviço de urgência do Hospital da Figueira da Foz e então elaboramos um trabalho em conjunto com mais 3 colegas sobre o síndrome de burnout nos enfermeiros do serviço de urgência e emergência. Então, a relação entre o trabalho e a saúde mental tem sido procurada devido à associação desta última com o absentismo, menor produtividade e reformas precoces, relacionadas por sua vez com a atividade laboral cada vez mais exigente. A relevância em estudar o stress na categoria profissional dos enfermeiros está relacionada com a natureza dos serviços que executam, porque a qualidade e eficácia do seu trabalho pode ter um forte impacto na saúde dos doentes. Os objetivos então do nosso trabalho é definir o burnout e identificar os fatores relacionados com o seu desenvolvimento, contextualizar a problemática do síndrome de burnout nos enfermeiros que desempenham funções no serviço de urgência e emergência e identificar estratégias para minimizar os níveis de burnout nos enfermeiros do serviço de urgência e emergência. Como metodologia, então, realizou-se uma revisão narrativa da literatura, recorreu-se à pesquisa em bases de dados como a EBSCOhost, Medline e Sinal, combinando escritores em ciências de saúde, burnout, nurse, emergency, com os operadores booleanos AND e OR no período de novembro de 2021. A amostra foi constituída por 4 artigos, resultantes da busca realizada e decorrente então da aplicação de critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Como resultados e discussão então do nosso trabalho, o burnout é considerado um síndrome psicológico tridimensional, constituído por exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal que ocorre em resposta ao stress laboral crónico. Pelas três dimensões, a exaustão emocional é a primeira manifestação do burnout, caracteriza-se por falta de energia e sentimento de esgotamento emocional, sendo a sua maior causa a sobrecarga de trabalho. Os recursos emocionais e físicos são insuficientes e o trabalhador não consegue realizar as suas tarefas, e há então sentimentos de esgotamento, cansaço e exaustão psicológica e física. A nível da despersonalização, ocorre quando o trabalhador passa a tratar quem o rodeia, sejam colegas, doentes ou organização, de uma forma distante e impessoal. Consiste numa tentativa para conseguir lidar melhor com a exigência das tarefas que tem para realizar, e há sentimentos de frieza, cinismo, desprezo e de evitar o trabalho e as pessoas associadas ao contexto laboral. Quanto à diminuição da realização pessoal, está relacionada com sentimentos de incompetência, insatisfação com o seu desenvolvimento profissional, influenciando a sua produtividade no trabalho e a capacidade de interagir com as pessoas. Caracteriza-se por uma tendência do trabalhador em autoavaliar-se de forma negativa e há sentimentos de ineficácia profissional e de desmotivação. Os enfermeiros são a classe mais afetada por este síndrome, cerca de 25% do número total de enfermeiros. E pode considerar-se que o burnout é uma questão de saúde pública, visto que um profissional cansado e doente mentalmente não possui condições para cuidar de forma efetiva de um doente. No que diz respeito especificamente então aos enfermeiros do serviço de urgência e emergência, a maioria da população procura o serviço de urgência por este ser o meio mais rápido de se conseguir um atendimento profissional, com realização de exames complementares de diagnóstico e sem grande tempo de espera, e o aumento diário do número de doentes atendidos no serviço de urgência está diretamente relacionado com a incidência crescente de sintomas depressivos nos enfermeiros. Nós encontramos então 2 estudos de 2019 que decidimos comparar. No estudo de Nobre et al. De 2019, então, os profissionais de enfermagem que trabalham nos serviços de urgência e emergência têm como missão diária prestar cuidados a doentes com quadros agudos, traumas, entre outros, e têm que gerir o sofrimento, a incapacitação e, por vezes, até a morte. A prevalência de burnout é, então, com uma taxa de 68,7%, traduzindo-se num alto nível de burnout relacionado com o trabalho. No estudo de Cruz et al. Também então do mesmo ano, 2019, quando avaliada a probabilidade dos enfermeiros do serviço de urgência sofrerem problemas de saúde mental, os resultados evidenciam que os profissionais apresentaram exaustão emocional numa percentagem de 55,7%, despersonalização 48,9%, realização pessoal 54,9%, o que se traduz então num nível médio de burnout.
Como consequências e manifestações do burnout, temos a nível de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Os sintomas físicos temos o cansaço, fadiga, dor de cabeça, mal-estar geral, distúrbios do sono, suscetibilidade para constipações e gripes. A nível psicológico, falta de atenção e a concentração, confusão mental, alterações da memória, baixa autoestima, impaciência, ansiedade, depressão, irritabilidade e agressividade. E, por fim, como sintomas comportamentais, a diminuição do interesse em relacionar-se ou divertir-se, a dificuldade em aceitar mudanças, a diminuição do desempenho, a perda de interesse pelo trabalho, a perda de iniciativa, conflitos familiares e absentismo no trabalho. Como estratégias para minimizar o burnout, possíveis estratégias que nós então encontramos capazes de minimizar o burnout nos enfermeiros do Serviço de Urgência e Emergência seria então incentivar a discussão sobre a carga de trabalho e o número de horas a trabalhar, promover o acompanhamento psicológico dos enfermeiros que lidam com a dor, o sofrimento e a morte, criar condições para a promoção do suporte emocional entre os colegas de trabalho e incluir nos exames periódicos realizados pela saúde ocupacional a análise das condições da saúde mental relacionadas com o stress no trabalho. Em forma de conclusão, então, o serviço de urgência é considerado como um cenário assimétrico, complexo e desafiador para a atuação do enfermeiro, sendo por isso fulcral investigar a saúde mental no local de trabalho, analisar o burnout de forma regular, criar políticas de identificação e de prevenção. Para que estas estratégias para diminuir a incidência do burnout sejam viáveis, é importante que esta passe a ser considerada como uma problemática coletiva e institucional e não apenas como um problema individual. Pronto, e termina então a apresentação. Muito obrigado, enfermeira Joana. Ia-lhe pedir que continuasse connosco, que era para depois no final termos então um espaço para darmos algum período de discussão e de alguma crítica aos trabalhos, se elas existirem também. Vamos então agora tentar atravessar o Atlântico de uma forma muito rápida e tentar falar com a enfermeira Débora Eberland. Está por aí? Está-nos a ouvir, enfermeira Débora? Estou. Sim? Então a enfermeira Débora vai-nos apresentar um póster sobre a capacitação e evacuação aeromédica da equipa de enfermagem na Força Aérea Brasileira. Quando puder, então, força, partilhar a tela. Isso. Resulta. Todos conseguem ver a tela? Sim, já conseguimos visualizar. Perfeito. Bom dia a todos, aliás, boa tarde a todos para vocês. Eu sou a enfermeira Débora Eberland, eu sou oficial da Aeronáutica aqui no Brasil e eu sou do Instituto de Medicina Aeroespacial. Então, nós estamos em parceria com outros enfermeiros que atuam ou atuaram aqui no Instituto, e o tema do nosso trabalho é a capacitação em evacuação aeromédica da equipe de enfermagem na Força Aérea Brasileira. Então, aqui no Brasil, nós temos uma legislação específica do Conselho Federal de Enfermagem que ele prevê quais são os conteúdos que o enfermeiro precisa ter de conhecimento específico para atuar na remoção. Nós temos um curso de capacitação aqui na Força, que ele prevê capacitar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, o curso é um curso só para toda essa equipe, para que eles conheçam, além dos conhecimentos técnicos, também possam atender as especificidades aí para realizar um transporte aeromédico. Desde que começou a pandemia de Covid, a Força tem apoiado aqui com remoção aeromédica de pacientes civis e militares em todo o país. Então, para remoção para uma unidade que tenha um suporte maior, para que possa atender esses pacientes. O nosso trabalho, então, tem o objetivo de descrever como é a capacitação desses militares de enfermagem por meio do curso de evacuação aeromédica, que nós chamamos de CEVAM, que é ministrado aqui no Instituto no qual eu atuo, no Instituto de Medicina Aeroespacial. Ele é um estudo retrospectivo, ele foi realizado por meio de uma pesquisa documental aqui no Banco de Dados do IMAE. Esse curso ele foi criado, ele começou a ser ministrado em 2015, então o nosso levantamento ele foi de 2015 até 2020, totalizando um total de 366 militares formados, até a data no qual a gente finalizou o levantamento. Então, nós percebemos, por meio desse levantamento,
que a principal especialidade que foi formada nesse curso, bem à frente, é a especialidade de medicina. Então, 83,9% dos nossos formandos, até a data, eram médicos. Seguido de técnicos em enfermagem, que totalizou 11,2%, e por último os enfermeiros, que totalizou 4,9%. Nós acreditamos que essa diferença ela esteja vinculada ao fato do curso ser um item obrigatório, ele já tem dentro da grade de formação do médico de carreira. Então, uma das intenções de fazer esses levantamentos é realmente a gente poder pensar e aprimorar a capacitação desses militares e atingir um maior número de profissionais de enfermagem também, para que a equipe toda esteja capacitada para realizar esse tipo de evacuação. E um dos dados que nós consideramos interessante na conclusão desse trabalho é realmente a gente poder levantar esses dados para comprovar, para mostrar que requer que a gente dê um pouco mais, ofereça mais vagas, tenha mais uma capacitação do pessoal de enfermagem. Mas isso já tem acontecido nos últimos tempos, a gente tem aumentado a procura pelos profissionais, principalmente por conta da pandemia. Esse curso ele tem tido uma procura muito grande aqui no Instituto para realização. Esse ano a gente vai fazer uma edição agora na próxima semana, inclusive, e um dos dados que esse trabalho nos trouxe foi a gente poder planejar, fazer um planejamento melhor para que a gente possa capacitar cada vez mais profissionais, eles estejam aptos a esse tipo de atividade tão específica, né, por meio de habilidades e competências, para que eles estejam aptos a desenvolver esse tipo de missão, que é uma missão bem peculiar, porque o estado do paciente, ele é diretamente, pode ser diretamente afetado durante o transporte aéreo por conta da própria fisiologia de voo e do quadro do paciente também. Essas foram as referências aqui que nós usamos como base para descrever esse pequeno pôster, e quero já de antemão agradecer a participação. Para nós é um prazer estar tão longe apresentando um trabalho, compartilhando de tantas experiências, de tantos trabalhos enriquecedores. Obrigado, enfermeira Débora. Pronto, por esta forma então terminamos com a apresentação de todos os trabalhos que estavam propostos para este momento, que temos agora aqui alguns minutos ainda de possível discussão, alguma questão que queiram colocar, aproveitar o facto de termos tido tão brilhantes apresentações no sentido em que tivemos apresentações que refletem a prática, algumas que trazem aqui algumas ideias inovadoras, reflexão sobre o doente, sobre procedimentos, sobre até esta questão da formação agora dos profissionais, enfim, conseguimos abranger durante aqui algum período de tempo diferentes áreas e diferentes temáticas. Nessa medida, se quiserem partilhar alguma experiência, alguma dificuldade que tenham tido até na realização do trabalho, é sempre um momento oportuno para o fazermos. Isso, os colegas que estão online podem participar e devem, até porque estão em casa, têm mais oportunidade para refletir e pensar sobre estas questões todas, que tenham alguma questão a colocar. Aí estão eles. Agora sim, estamos todos. Bem, não havendo questões, passo aqui a palavra à professora. Não havendo questões, mas eu também não tenho questões, não quero ser eu a fazer questões. Acho que queria felicitar todos os colegas que se ousaram a estar aqui connosco, se ousaram não, que fizeram muito bem em estar aqui connosco, porque falámos o primeiro, começámos logo com a enfermeira Ana a falar-nos sobre a relevância de termos instrumentos validados para a prática, para a liderança, certo? Um tema bem diferente, se calhar, depois de quando passámos a seguir para a identificação com a enfermeira Sabina. Não foi bem para esta ordem, estou a seguir esta ordem aqui que eu tenho aqui na minha cábula. Que falámos com a enfermeira Sabina sobre algumas fragilidades, no fundo, penso que terá sido isso que esteve na base de começar e de fazerem aquela pequena investigação na equipa sobre a abordagem à pessoa em situação paliativa no uso da via subcutânea, né? E que identificou efetivamente muitos pontos para trabalho muito oportuno com toda a equipe, certo, a enfermeira Sabina? Não sei se... Diga?
Estou a dizer que será mesmo esse o objetivo, conhecermos como está dotada a equipa em termos de conhecimento, para depois podermos implementar um projeto com a introdução da técnica. Muito bem. Eu só estou a tentar aqui a ativar o que é que eu retive, assim, de um bocadinho de cada um, para ver se surgem aqui algumas questões. Obrigada, enfermeira Sabina. Depois ouvimos o enfermeiro Rui Nunes, que, a partir de um conjunto de considerações que a todos nos cativou, que ao longo do tempo estão escritos sobre aquilo que é efetivamente o atendimento em serviço de urgência, mas infelizmente a informação que nos vai sendo dada pela investigação, de que ainda não temos conseguido dar o salto muito efetivo que os serviços de urgência, como todos dizemos, a porta de entrada no hospital, e que ainda não conseguimos dar o salto tão qualitativo quanto quereríamos, de centrarmos mais, por um lado, nas expectativas das pessoas, dos doentes, dos familiares também, e ao mesmo tempo conciliá-las com aquilo que são os constrangimentos institucionais e com as expectativas dos profissionais, não é? Foi isto que nos quis trazer. Depois ouvimos a enfermeira Karina, que nos falou sobre a Via Verde Trauma e nos deu um conjunto de dados muito significativos, penso que de 5 anos, daquilo que foi a implementação da Via Verde Trauma, sim, e com certeza estará a pensar, digo eu, a enfermeira Karina, em um dia destes fazer um estudo comparativo destes anos com os seguintes, não é? Para vermos efetivamente as melhorias que vão acontecendo a esse nível. Entretanto, não me quero ajudar, Ricardo. Estou aqui com Depois temos seguir a Karina, exatamente. Exatamente, a seguir foi a Karina, que está aqui connosco, que tem a ver com a Via Verde Trauma. Já está connosco? Sim, a Carla Tatiana disse mal. Estamos sempre a trocar o nome. A Carla Tatiana, exatamente, a Carla Tatiana, a colega, que conheço bem o trabalho, porque foi na urgência da qual fiz parte e conhecemos bem o trabalho e fomos colegas de trabalho, e sim, ela refletiu sobre a questão do perfil epidemiológico da pessoa que recorre ao serviço de urgência, vítima de diferentes intoxicações e o seu perfil. E foi com essa reflexão que ela nos quis trazer aqui dados sobre um possível traçar de um perfil epidemiológico do doente que nos entra pelo serviço de urgência diariamente, e trouxe aqui mais do que um serviço de urgência como exemplo, e a diferente perfil que ocorre essa urgência. Posso só completar? Penso sim. Que nos deu, que dá ótimas pistas para, se calhar, um trabalho de continuidade com as pessoas intoxicadas, porque verificámos, sei lá, por exemplo, a reincidência, não é? E o perfil nitidamente associado ao perfil de saúde mental das pessoas, não é? E que, com resultados muito relevantes a esse nível. Sim. Depois, seguidamente, seguimos com a colega a enfermeira Joana Lopes, com o síndrome de burnout, nos enfermeiros de urgência. Enfim, também é algo que me é muito próximo, porque efetivamente trabalhar no serviço de urgência reflete muito aquilo que a colega ali falou e algumas das temáticas que ela abordou. Ambiente de alta complexidade, o stress que os profissionais estão envolvidos, enfim, e durante este período de tempo em que esta pandemia durou, efetivamente os profissionais de urgência foram sujeitos a uma pressão extrema. Nessa medida, ela conseguiu refletir um pouco com o seu trabalho essas dificuldades, as alterações que provocam no dia-a-dia, quer profissional, quer pessoal desses profissionais, e enfim, retratou, acho que muito bem, aquilo que se passou durante estes 2 anos e enfim, deixou um pouco em alerta os profissionais e a gestão e até outras instâncias em termos hospitalares, no sentido de perceber que a saúde dos profissionais também é algo que nos deve criar alguma apreensão e cuidado. Posso só dizer uma coisa? Se olharmos bem atentamente, os percentuais de profissionais em burnout nas últimas décadas, eles têm-se mantido permanentemente muito elevados. Sinal de que alguma coisa mais significativa tem de começar a acontecer, não é? Porque é mau demais os níveis destes. Depois... a colega. A enfermeira Margarida, de seguida foi a enfermeira Margarida, com os cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica com acidente vascular cerebral, onde a reflexão delas nos trouxe aqui dados interessantes e que são o espelho do que acontece com um evento que é trágico e que tem uma incidência muito grande em Portugal
e que, em termos de serviços de urgência e da população em geral, nos serviços não só de neurologia, mas esta via verde AVC é algo que é transversal, quer ao pré-hospitalar, ao serviço de urgência e depois nos serviços de neurologia, unidades de AVC e até depois na questão da reabilitação, mas que é uma questão depois a posteriori. E que aquela revisão eventualmente vos vai dar muito boas pistas para trabalho futuro, sem dúvida. E terminamos então com a enfermeira Débora, do outro lado do Atlântico, que nos trouxe alguma informação, que nós aqui se calhar não temos tanto, porque é uma área muito específica, que tem a ver com a parte das forças militares, em particular da parte da Força Aérea Brasileira, e com uma formação e os ganhos que há com essa formação e os diferentes profissionais, diferentes áreas profissionais, que após essa formação, o seu desempenho e a sua performance num aspecto muito específico, que é esta era de transporte, os ganhos que tem quer para o doente, quer para o próprio profissional. E não sei se algum dos colegas quer fazer algum comentário ou alguma consideração. Não? Então, terminamos, sim, claro. Certo? Muito obrigada aos... eu olho para trás, mas devia olhar para a frente, não vos vejo. Muito obrigada pela vossa participação. Acho que primeiro despeço-me dos que estão à distância e esperamos contar convosco nas segundas jornadas de urgência e emergência, não é assim? Ou noutros momentos por aí, com a evolução destes ou de outros trabalhos neste domínio da urgência e emergência. Muito obrigada. Deixem-me, para não dizer disparados, a enfermeira Sabina, a enfermeira Karina Matos, a enfermeira Carla Tatiana, a enfermeira Joana, sim, e a enfermeira Débora. Eu disse bem, é a enfermeira? É a enfermeira? Ok, muito obrigada. E a vocês, muito obrigada. E desculpem as intercorrências que aconteceram, mas fazem parte de tudo isto e estivemos poucos, mas estivemos bastante bem. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Ricardo. Obrigado.